Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, o Evangelho traz uma mensagem de salvação, de santificação na nossa vida. João anuncia Jesus. Ele batizou as pessoas no convite à conversão, à mudança de vida, a crescerem no desejo de santidade, para que o nome de Jesus fosse manifestado. Ele preparou os corações das pessoas para que Jesus os batizasse com o Espírito Santo. E é o Espírito quem vai levar à perfeição a obra iniciada por São João Batista. Assim, o Espírito Santo age em nós para desenvolver aquilo que já foi iniciado no dia do nosso batismo. O Espírito habita em nós para santificar o nosso coração. Porém, essa necessidade, de renovação espiritual, de crescimento de santidade, ela pode ser ainda mais ampla na nossa vida. E para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes nós somos tentados, a pensar que a santidade a qual Deus nos convida esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. E não é assim. Todos nós somos chamados a sermos santos no nosso cotidiano, dando testemunho de que Deus é o centro da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, Papa Francisco recorda que a santidade deve também expressar a alegria no cristão. E o Papa diz, somente uma tristeza invade a minha alma, a de não ser santo. Irmãos e irmãs, todos nós precisamos entender o desígnio de Deus para a igreja, para a humanidade. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, ele diz, a vontade de Deus é que sejais santos. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, cada santo é uma missão, é um projeto do Pai, que visa refletir e encarnar em um momento determinado da história um aspecto do Evangelho. Santos são páginas do Evangelho vivenciadas ao longo da história da Igreja. E a missão que Deus tem, para os santos tem sempre um sentido cristológico. Eles se consagraram a Cristo e querem ser essa presença de Cristo no mundo. Irmãos e irmãs, o santo ele só se compreende a partir de Cristo, não a partir das coisas do mundo. Eles entendem a sua identidade a partir de Jesus. No fundo, a santidade é viver em plena união com Deus. Nós precisamos, na nossa alma, ter esse anseio, precisamos desse espírito de santidade em nós, para nos ajudar a entender o encontro com Cristo não como solidão, mas como realização máxima da pessoa humana. Cada cristão muitas vezes vai se santificar num caminho de sacrifício, de renúncia, mas vale a pena. Às vezes nós abrimos mãos de tantas coisas porque Jesus é quem é a alegria, a felicidade da nossa vida. Abrimos mão por algo maior que a união com Cristo. Irmãos e irmãs,
Se nós desejamos esse encontro com Cristo, como o São João Batista pôde, né, indicar, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós queremos esse encontro, nós também precisamos nos encontrar com o Cordeiro de Deus que elimina pecados. E o confessionário, o sacramento da confissão, é o lugar onde eu vou permitir que o Cordeiro de Deus possa lavar a minha alma. Cordeiro imolado, derrama o seu sangue para redimir e santificar a humanidade inteira. Que o Senhor possa nos indicar o caminho da graça, o caminho da reconciliação, o caminho do perdão. Que o Senhor nos ensine a arrepender daquilo que nos afasta de Deus. Que Ele possa nos indicar sempre o melhor caminho, o caminho do amor verdadeiro. Que o Senhor possa nos mover para o confessionário, com a contrição do coração. Se a gente tropeçar, que Deus esteja ali para nos levantar. Irmãos e irmãs, que as nossas fraquezas possam sempre encontrar em Cristo a misericórdia divina. E que possamos, apesar das nossas mazelas, amar a Jesus cada vez mais. Vamos pedir que a graça de Deus esteja conosco ao longo desse dia, ao longo da nossa semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.